dia. Bom dia. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Vai clicando no coraçãozinho aí. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor. Deixa eu parar por aqui antes que a live acabe. Começa a chorar, daí não dá para falar, né? Deixa eu ver se eu baixei o som aqui. Bom dia! Que o Senhor abençoe essa quarta-feira, esse feriado. Que o Senhor te dê graça, derrame das suas bênçãos sobre a tua vida e que principalmente você possa viver no Espírito, experimentar desse Espírito Santo, ter comunhão com Ele. Ontem à noite nós tivemos o nosso pequeno grupo aqui e nós estamos falando sobre a declaração de fé da igreja, o que nós cremos. E justamente ontem falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Então nós estamos vindo a cada pequeno grupo falando um pouquinho daquilo que nós cremos. Há muitas pessoas novas chegando na igreja, a gente precisa de uma certa forma alinhar os conceitos, o entendimento, né? Até porque já vi casos de pessoas que entraram para uma igreja, passaram anos na igreja e elas têm dificuldade de compreenderem no que a igreja acredita. Quais são as bases da fé daquela igreja? É claro,
Você vai dizer, mas a base da fé de toda a igreja é a Bíblia. Só que cada igreja acaba tendo uma interpretação e muitas vezes você permanece num lugar e parece ser uma coisa e na verdade é outra, né? Ou a igreja não tem uma base descrita, clara, transparente, declarada, e as pessoas percebem que um dia se crê numa coisa, outro dia se crê em outra coisa. Isso se torna um ambiente instável, um ambiente onde parece que a igreja espera a qualquer momento um novo modelo de crescimento, um novo modelo de liderança, um novo modelo de pastoreio que pode vir, que pode ser criado, que parece que na Colômbia deu mais certo, que na Coreia deu mais certo, que em Manaus deu mais certo, e daí a gente, né, entra naquele modelo ali e novamente começa-se tudo de novo. Então, esse nosso pequeno grupo, ele serve justamente para dizer, olha, o que nós cremos? Nós cremos, primeiro, já falei alguns pontos, né, na inspiração divina da palavra, né, plena, verbal, que a Bíblia é a nossa regra de fé, que a Bíblia é a nossa regra de caráter. Cremos num Deus trino, né, subsistente em 3 pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Falei sobre os atributos de Deus, falamos sobre a pessoa de Cristo e ontem de noite nós falamos sobre o Espírito Santo. E nesta manhã eu quero ler um texto com vocês que está em Efésios, capítulo 5, verso 1 a 20. Esses dias me perguntaram quais eram os temas que eu mais gostava de pregar, né? Os livros que eu mais gostava de falar. Claro que, para mim, a Bíblia toda, como eu disse, ela é inspirada, a gente consegue ver a mão de Deus, o amor de Deus, a ação do Espírito Santo, desde Gênesis até Apocalipse. Mas eu tenho, até acho que pela questão pastoral, eu tenho um apreço muito grande pelas cartas de Paulo e vejo o quanto ele, como ele dizia, eu sofro dores de parto por vocês, né? Ou seja, esta é a dor que a gente sente quando tenta inculcar nas pessoas a importância delas experimentarem Deus em sua plenitude, experimentarem o Espírito Santo, viverem uma vida íntegra de acordo com a palavra, né? Não serem levados por ventos de doutrina, não serem levados por teorias triunfalistas, por teorias que muitas vezes invadem os púlpitos das igrejas e fazem com que as pessoas, na verdade, fiquem mais decepcionadas com Deus do que alegres, porque injetam nas pessoas uma falsa esperança de que vão conquistar, de que vão mudar de vida, que estarão acima da média, que se você anda no Espírito, você tem que ser próspero de riquezas, porque tu tem que ter um carro novo, mais novo do que o do irmão do lado. E são coisas que acabam deturpando o Evangelho. Então isso é muito ruim. Por isso que quando a gente... eu vou botar aqui, já estou botando o versículo na tela aqui, tá? Por isso que quando a gente chega numa igreja, a gente precisa saber quais são as bases de fé daquela igreja. O que ela crê? Será que aquilo que ela crê realmente é bíblico? Será que aquilo que ela diz, ela acredita e ela pratica é bíblico? Porque muitas vezes, se não há uma declaração de fé, você não consegue descobrir isso na sua plenitude. Você vai passar 2, 3 anos dentro da igreja e daí você vai ver, poxa vida, não sabia que era assim aqui. Eu não sabia que criam dessa forma aqui. Porque, dependendo da instituição e do tamanho dela, você não descobre em 5 cultos, em 2, 3 meses de culto, o que ela crê. Vai levar tempo e talvez esse tempo seja um tempo ainda de decepção, justamente porque você vai ver que as bases daquela igreja não são tão bíblicas assim. Isso é prejudicial. Isso, se tu não tiver uma maturidade espiritual,
se você não tiver um bom alicerce, uma boa intimidade com o Senhor, pode afastar você, né, da igreja. Você vai ver, né, eu ainda vou fazer isso, vou abrir uma caixinha aqui só para ouvir esse tipo de relato de pessoas que de alguma forma foram feridas, abusadas, usadas, foram machucadas pela igreja instituição. Não estou falando a igreja de Cristo como corpo, estou falando a instituição. Ok? Mas vamos lá, o meu assunto hoje não é esse. Efésios capítulo 5, verso 1 a 20 diz assim: Sede, pois, seguidores de Deus, como filhos queridos, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem imundícia, nem conversas tolas, nem gracejos que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou pessoa impura, ou homem avarento, o qual é idólatra, tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é aceitável ao Senhor. E não tenham amizade com as obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as, porque até falar destas coisas que são feitas por eles em secreto é vergonha. Mas todas as coisas, sendo reprovadas, se manifestam pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que ele diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, fantástico esse texto de Paulo aos Efésios. Esta é uma carta que Paulo evidencia o poder do Espírito Santo na vida dos seguidores de Cristo, né? O quanto andar e viver no Espírito transforma a nossa vida. O quanto o andar e o viver no Espírito faz o homem e a mulher ser luz aonde colocar o seu pé. Eu estava justamente falando ontem para os irmãos do pequeno grupo que quando Jesus diz sobre sal da terra e luz do mundo, ele não diz, e vocês podem prestar atenção no texto depois, ele não diz sejam o sal da terra, ele não diz sejam a luz do mundo, tentem ser, precisam ser, vocês deverão ser, ele diz vocês são, vocês sois, né? Vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ele está dizendo que eram. Por quê? Porque nós saímos das trevas e viemos para a luz, né? O reino da luz, né? Do Filho do seu amor. Então, quando eu saio das trevas e venho para a luz, eu sou luz, eu sou sal. Mas Jesus vai dizer o seguinte:
Vós sois o sal da terra. Para que serve o sal? Serve para temperar, para conservar. Agora, se o sal perde a sua propriedade, ele serve para quê? Para ser pisoteado. Ele vai dizer, ninguém acende, uma luz e coloca debaixo de uma mesa. A luz, ela precisa iluminar, ela precisa trazer claridade aonde há trevas. Paulo está dizendo aos Efésios que nós precisamos andar e viver no Espírito. Notem que Paulo vai falar isso aos Gálatas, vai falar isso aos Efésios, vai falar sobre Espírito aos Coríntios. Paulo vive no Espírito. Tanto que ele diz, olha, para mim o viver é Cristo. A vida dele era uma vida voltada, era para ele, por intermédio dele. Paulo tinha esse entendimento. Paulo não vivia para si. Paulo não vivia para conquistar uma vida de luxo. Paulo não vivia para dizer que ele era um super apóstolo, melhor que os outros e que todos tinham que ouvir ele. Não, Paulo não vivia com esta ideia. Paulo vivia para Cristo. E sabe o que Paulo queria? Paulo queria trazer as outras pessoas para próximo de Cristo. E sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então, esse chamado de Paulo aos irmãos de Éfeso, dizendo, olha, nós não podemos mais andar na carne. Nós não podemos viver com idolatrias, com essas coisas que outrora nos cativavam, outrora nos prendiam, mas agora, gente, agora o viver é outro. Agora nós precisamos andar no Espírito. Agora nós precisamos experimentar o Espírito. Agora nós somos morada. Paulo vai dizer aos Coríntios, nós somos templo do Espírito. É aqui que ele optou habitar. Ele habita aqui, ele habita em você. Ele habita aí dentro aí. Ele escolheu não habitar em templos feitos por mãos humanas, mas sim habitar dentro de nós. Então, quando nós entendemos essa pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, nós passamos a nos encher do Espírito. Sempre quando eu abro uma caixinha de pergunta, vem uma aqui. Pastor, crente pode beber uma tacinha de vinho? Eu olho para Efésios. O que Efésios diz? Não vos embriagueis com vinho onde há contenda. Parece que as pessoas sempre buscam uma resposta para os seus dilemas. E eu digo, o que mais importa? Ser cheio do Espírito. Se encha do Espírito. E olha que o texto diz, ele é um imperativo grego. Ele vai dizer, não é assim como um batismo que você vai lá, se batiza uma vez. Não é como o participar da ceia que você vai lá e participa. Tem igrejas que é todos os domingos, tem igreja que é uma vez por mês, O enchei-vos do Espírito é permanente, é constante. Enchei-vos do Espírito não é algo que eu alcanço um patamar, uma plenitude de andar e viver no Espírito e pronto, agora eu não preciso buscar mais. Eu preciso todos os dias buscar me encher do Espírito. E como é que eu vou ser cheio de Espírito? Como é que eu vou viver no Espírito? Eu já falei aqui diversas vezes sobre várias formas de ser cheio de Espírito. A primeira é a oração. Mas a gente tem que entender o que é oração. Ser cheio de Espírito é ter uma vida de constante oração. Constante oração. Sabe por que as pessoas pecam? As pessoas erram? As pessoas falham? Por falta de oração. Se elas estivessem, eu brinco, com o seu radarzinho ligado, com os ouvidos sintonizados, sensíveis à voz do Senhor, elas não errariam com tanta frequência. Eu preciso ter uma vida de oração. Mas o que é oração? É dobrar os joelhos, é passar 4 horas na presença do Senhor? Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Oração é súplica, é conversa com Deus, não é repetições,
Não são vãs repetições. Oração é relacionamento. A oração é intimidade, é dependência entre o filho e o pai. Nós necessitamos de oração justamente porque necessitamos de relacionamento com Deus. É por isso que devemos orar. Quando oramos, o Espírito Santo nos toma. A Bíblia vai dizer que ele, apresenta as nossas orações com gemidos inexprimíveis. O próprio Espírito Santo nos ajuda a orar. O próprio Espírito Santo nos ajuda a comunicar, nos ajuda nesta jornada. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de orar. As pessoas têm vergonha de orar em público. Às vezes porque acham que não sabem orar. Muitas vezes não oram porque acreditam que precisam fazer aquela oração com eloquência que elas sempre ouviram na igreja, citar os atributos de Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Acha que oração é isso. Não. Oração é conversa. Oração é diálogo, intimidade. É quando eu convido o Senhor para vir aqui e digo assim, me ajuda. Papai, me ajuda. Me ajuda a te entender, me ajuda a te ouvir, me ajuda a compreender a tua voz. Tem uma música que eu gosto de ouvir que diz: me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Oração é isso. Quando nós criamos essa vida permanente de oração, essa vida constante de oração, nós nos enchemos. Nós nos enchemos do Espírito. Outra coisa, intimidade com a palavra. Às vezes eu escuto: pastor, eu não sei ouvir a voz de Deus, eu nunca ouvi a voz de Deus. Não espere que venha um anjo com uma espada flamejante, com asas abertas de 4 metros, de uma ponta a outra, te dizendo: olha, eis aqui o recado do Senhor. Está aqui, o Senhor fala conosco todos os dias por intermédio da sua palavra. O problema é que nós somos preguiçosos. Somos preguiçosos. Não lemos, não adoramos, não estamos com o coração aberto para Deus, porque oração e palavra abre o nosso coração. Oração e palavra nos abre para Deus. Nós nos despimos de nossas hipocrisias, de nossa falsa modéstia, nos despimos daquilo que muitas vezes nós enganamos as pessoas que estão à nossa volta. Olha como o Anderson é espiritual, como ele fala bem, como ele prega bem. Mas e a vida? E a intimidade com Deus? E a vida de oração? E a vida de palavra? E o meu secreto, aqui sempre quando eu falo em secreto as pessoas me perguntam: é entrar no quarto, pastor? Não, o meu secreto é eu ter o meu momento com Deus, que pode ser aqui na live, várias vezes eu já estive aqui falando para vocês, e mesmo falando para diversas pessoas, eu tive o meu momento com o Senhor, de momentos de ter vontade de desligar o celular e me jogar no chão, porque era tanta a presença do Senhor que realmente Ele estava falando comigo. Porque Ele fala comigo. Essa palavra que eu trago toda manhã, ela precisa... A gente sempre diz, eu falo isso no curso de homilética também. A palavra que o pregador, que qualquer pessoa que vai falar, ela precisa primeiro falar com quem preparou, com quem estudou. Porque se ela não falar... como ela vai falar com as outras pessoas? Então, é importante a gente entender que o Espírito Santo de Deus, que Paulo está falando, enchei-vos do Espírito, não é algo que estava disponível apenas para Paulo, para Pedro, para João. É para nós. É para mim e para você.
Nós podemos experimentar a presença gloriosa do Espírito Santo. E o mais importante, irmãos, por que nós devemos ser cheios do Espírito Santo? E eu não me canso de falar, até para quebrar estereótipos em relação a cristãos, que ser cheio do Espírito Santo é para ser testemunha de Jesus. Ele vai dizer em Atos capítulo 1, verso 8. Vocês vão até decorar de tanto me ouvir aqui, porque eu falo semanalmente sobre esse verso. E ser-me-eis minhas testemunhas. Jesus diz, ficai, né, até receber do alto poder do Espírito Santo. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse Espírito Santo que eu e você temos a liberdade e a intimidade serve justamente para testemunhar de Jesus. Amém? Outra coisa importante, nós precisamos entender que por ser a luz do mundo, por sermos pequenos cristos que andam e disseminam a palavra do Senhor, nós não podemos ser como aquelas 5 virgens nécias que não tinham a sua lamparina acesa. Ter a lamparina acesa é estar sempre em contato com esse Espírito Santo. Ter a lamparina acesa é estar sempre deixando essa chama arder e queimar. É claro que talvez virão momentos em que esse fogo pode até quase se apagar. Quase se apagar. Mas sabe que há um texto que vai dizer que... Deixa eu ver se eu acho aqui, só para ajudar no entendimento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minutinho. Olha só. Está em Levítico 6 e 8. Deixa eu ver se está correta essa luz aqui. Só um minutinho. Levítico 6, 8. Olha só. Levítico 6, 8. O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho, os calções de linho sobre a sua pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. Sabe o que eles faziam? Era preciso retirar as cinzas para manter o fogo do altar aceso. Eu não sei. Muitas vezes a gente deixa as cinzas tomarem conta, né? Problemas, angústias, coisas que vão enchendo, vão saturando a nossa rotina, nosso dia a dia, e não priorizamos essa intimidade com o Espírito Santo. Não priorizamos viver no Espírito. Aí eu pergunto, o que há de mais importante na vida se nós não priorizarmos esse relacionamento com Deus, com o Espírito Santo? O que mais é de importante? Sendo que essa vida é passageira, é temporária, termina logo. Mas a minha vida eterna depende dessa intimidade, depende desse fogo no altar. Então, que nesta manhã você entenda
que viver uma vida cheia do Espírito Santo é viver uma vida que glorifica a Deus, que honra o Senhor, que se manifesta. Porque a Bíblia vai dizer, Paulo diz aos Romanos, que a natureza guarda a manifestação dos filhos de Deus. Nós devemos nos manifestar como filhos, levando luz, porque o mundo está cheio de trevas. O mundo está clamando. O mundo está perecendo. Milhares e milhares de pessoas sofrendo, sem esperança. E cabe a nós, que conhecemos a verdade, que experimentamos a verdade, que vivemos na verdade, ser luz nesses lugares de trevas. E para ser luz, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Que nesta manhã você seja cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo te encha. Né? Não para... eu gosto de dizer, né? Não para simplesmente você cair no poder, mas porque você viva uma vida íntegra. Uma vida que alguém pode olhar para você dizer assim, realmente, aquela pessoa ali, olha, ela vive o que ela prega. Ela vive a palavra. Ela é uma pessoa bíblica. Ela é uma pessoa que tenta ser parecida com Cristo. Eu tento, irmãos. Não é fácil. Não digo que é barbado. Mas minha luta diária é uma luta para ser crente. Eu quero ser crente. Eu quero ser reconhecido como um servo do Senhor. Não para orgulho, mas para que as pessoas sejam... E eu gosto muito de usar isso, para que as pessoas experimentem o fruto da minha vida. Elas saboreiem Cristo. Para que o fruto que eu gere do Espírito, quando qualquer pessoa experimentar esse fruto, ela sinta o gosto de Cristo. Ela sinta o cheiro de Cristo. Ela saboreie Cristo. Que você seja assim. Que qualquer pessoa que te encontrar, que te ouvir, que te olhar, que se relacionar contigo, que trocar uma palavra, seja no teu trabalho, seja na faculdade, seja na rua, seja no mercado, onde você colocar o pé, que essa pessoa, ao te ver, ao trocar uma palavra contigo, ao por algum motivo, né, ter um momento com você, que ela possa sentir o gosto do fruto do Espírito e saborear Jesus. Porque quem experimenta Jesus nunca mais será o mesmo. Quem experimenta Jesus é transformado. E como é que nós vamos ser testemunhas? Sendo cheios do Espírito. Amém? Que Deus abençoe vocês nesta manhã. E um bom dia para Bru Baldini, Manu Her, Késia Reis, Luiz Pedra, Beatriz, Laure Nascimento, Cate Guimarães, Cida Ferreira, Marinês Santos, a minha esposa está aqui também, Cíntia Helena, Josete Rocha, Alcineia, Alessandra, Roberta Moura, Cristiane Prado, Rosa, Kimi, Josi Pereira, Andresa, Michele, Dani Ruedel, Cíntia Helena, acho que eu já falei, Evandro de Franca, Alessandra Lopes, Joelma, Cecília, Gislaine Paniche, Liliane, Vanilda, Michele Lemos, Marli Calazans, Renata Correia, Joelma Félix, Julian Mendonça, Cecília Moura, Ortega Ribeiro, Alcineia, Mônica, Alessandra, Ieda, Nilmara, Alessandra Lima, Michel Fernandes, Nemarquinha, Vanessa Grifo, Valdiana, Alex Neves, Caroline Ribeiro, Roseli, Maísa Fernandes, deixa eu ver mais aqui, passando os comentários, Cida Ferreira, Eronita, Loana, Alessandra Lima, Mari Lima,
Jane Belas Artes, Tânia Silvana, Carol Ferreira, Cláudia Maria, Maria do Socorro, deve ser Maria Luísa, deve ser Maria Luísa Artes, M. Luísa, Jefferson, Valdiana e Givanildo, Jéssica Ferreira, Cláudia Oliveira, Su Almeida, Jéssica Silveira, Maravilhas da Terra, Eli, Iraídes, Nilmara Teles. Pastor, posta uma playlist pra gente. Minha esposa já me cobrou isso, vou fazer isso, tá? Vou fazer uma playlist e vou divulgar para vocês aí. Renata Larissa, Jéssica Silveira, Kleber Sobrinho, Fabiane, Vivian Castro, Leia Lopes, Diego Moreira, Roseli, Gi Gomes, Bruna, Alessandra, Carleane, Elaine, Márcio Medeiros, Carol, Marcenaria Jeová Jiré, Quintanilha, Sheila Almeida, Rubi Lima, Obiuan Kenobi, Renata Ribeiro, Camila, Santos 76, Feu Ivana, Dani Delgado, Shirles Maria, Jaqueline, Gabi Alê, Thaís sem H, Luciara, Juliana, Pastora Tamara, Jaine, Ney, Dias, Giane Dias, deixa eu ver quem mais, Franciel, Deise, Lígia Fernandes, Débora Tavares, Vanessa Bajo, Priscila dos Santos, Missionária Drica, minha mãe está aqui também, um beijo, Mari Lima, deixa eu ver quem mais, Lohane, Robéria, Fablo Bonfim, Analice da Costa, deixa eu ver quem mais, Edmara, Jaci Franca, Wellington Rodrigues, Cíntia já falei, ok, Evandro, Valesca Alessandra, Solange Maria, deixa eu ver quem mais, O Lopes, ver se tem mais alguém aqui, Priscila Oliveira, Iraídes, já falei. Que Deus abençoe todos vocês, que vocês possam nesta manhã realmente sentir a presença do Espírito Santo, que vocês possam vivenciar uma vida de intimidade com Ele. Márcio Medeiros, porque não há nada melhor, não há nada que possa substituir a presença do Espírito Santo em nossa vida. Amém, irmãos? Que assim seja. E essa é a minha oração nesta manhã. Michele Lemos, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Acho que é isso, né? Deixa eu ver, deixa eu rolar mais um pouquinho aqui, chegar até o final para não esquecer de ninguém que se manifestou. Lucas Valentim, deixa eu ver. Dirla Freire, a missionária Drica falando, uma tarde de domingo, 2014, na sala onde eu morava, o Espírito Santo de Deus me visitou, eu aceitei e comecei a andar com Ele. Olha que maravilha. Que bênção, né? Jonathan Faria. Eu creio que se eu pudesse ouvir cada um de vocês aqui, Camila Cochox, que sobrenome difícil, hein? Scott. Acho que acertei, né, Camila? Mônica Cristina, Leila Souza. Sentimos o gosto de Cristo. Amém. Amém, Nilmara. Que Deus abençoe. Silvio Salles, Valdirene. Não venço aqui chegar até o final. Veca. A Veca é minha tia. Ontem eu fiquei sabendo, tá me seguindo. Deus te abençoe. Beijão, tia.
Testemunho por meio da palavra. Cecília, Grace, Suelen Rodrigues, Rosana, Lourdes Maísa, Vilma Pierre. Cadê minha bebê? Acho que ela não acordou ainda. Eu e a esposa vamos pedalar daqui a pouco e a Esther está dormindo. Um bom dia a todos. Vamos orar? Deixa eu ver, acho que eu não esqueci mais ninguém, né? De Melo, Cris de Melo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. É isso aí. Amém. A Vanessa Vidal também chegou aqui. Oramos, Pai, muito obrigado, Senhor, por termos o Espírito Santo, por podermos experimentar a Tua presença real por intermédio dele. Ensina-nos a termos comunhão contigo, a andarmos contigo, a vivermos no Espírito. Pai, não há nada mais importante nessa vida do que viver no Espírito, do que testemunhar de Jesus, do que ser um pequeno Cristo, de levar luz aonde há trevas, de levar paz aonde há tribulação, de levar alegria aonde há dor. E sabemos que quando geramos o fruto do Espírito e as pessoas experimentam deste fruto, elas experimentam o Teu Filho. Que nós possamos sermos verdadeiras testemunhas, Senhor, que eu quero ser uma verdadeira testemunha. Eu sei que as pessoas que estão aqui nesta manhã também querem, Pai. Ensina-nos. Mostra o caminho, Pai, que nós devemos andar. Caminho da oração, da palavra, da intimidade, da dependência, da confiança. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Tenha uma ótima quarta-feira, um ótimo feriado. Tá? Aproveite se tem aí alguma tarefa para fazer. Se não tem, aproveite para meditar nessa palavra. Leia esse texto de Efésios novamente, capítulo 5, do verso 1 a 20. Leia ele e eu creio que você vai ser tremendamente edificado nesse dia. Tá bom? Compartilhe essa live, marque alguém aqui depois, me ajude a ser um evangelista, né? Alguém que talvez precise ouvir. Às vezes a gente nem imagina. Eu tenho pessoas que estão chegando aqui na igreja, que eu pensava assim, por que eu vou transmitir o culto, né, por Facebook, YouTube, e trabalho, ninguém vai assistir. Tem pessoas chegando pelas mensagens que nós estamos transmitindo pelo Facebook. Então, notem a importância, né? E a gente nem sabe o quanto, aonde estamos alcançando e quem nós estamos atingindo. Então, talvez você aí na sua rede, nos seus contatos, tem alguém que talvez esteja precisando ouvir uma palavra do Senhor, uma palavra de esperança, uma palavra que possa reavivar essa pessoa. E a gente às vezes nem sabe que ela está precisando, mas o Senhor fala de diversas maneiras. Então, vou salvar a live aqui, você marque alguém, seja um evangelista junto comigo, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz que excede todo entendimento. E até a próxima, se o Senhor Deus permitir. Tchau!